tubarão branco. Seu corpo robusto, a boca cheia de dentes serrilhados e a capacidade de ultrapassar 5 metros fazem dele o predador mais temido dos oceanos. Ele vive principalmente em águas costeiras temperadas, onde encontra focas, leões marinhos, peixes de grande porte e carcaças de baleias. Apesar da fama, o tubarão branco não patrulha o mar procurando seres humanos. Muitos incidentes parecem acontecer quando o animal investiga uma silhueta desconhecida. Um surfista visto por baixo pode lembrar uma foca, especialmente em águas turvas. O problema é que uma mordida exploratória de um tubarão desse tamanho pode provocar ferimentos fatais. Seu ataque costuma depender da surpresa. Perto de colônias de focas, o tubarão pode permanecer nas águas mais profundas e acelerar em direção à superfície. A força do movimento é suficiente para lançar seu corpo completamente para fora da água. A presa é atingida antes de perceber que está sendo observada. O tubarão branco possui sentidos extremamente desenvolvidos. Ele detecta odores dissolvidos na água, percebe vibrações e utiliza pequenos receptores elétricos ao redor da cabeça para localizar os movimentos musculares de outros animais. Na aproximação final, pode girar os olhos para protegê-los durante o impacto. Embora seja associado a muitos dos incidentes mais graves registrados, encontros continuam sendo raros quando comparados ao número de pessoas que entram no mar todos os anos. O tubarão branco é perigoso por sua combinação de tamanho, força e habitat costeiro, mas também é um animal vulnerável, com crescimento lento e reprodução limitada. Tubarão tigre. As listras escuras, presentes principalmente nos indivíduos jovens, deram origem ao seu nome. Com o envelhecimento, essas marcas podem ficar menos visíveis, mas o corpo largo e a cabeça robusta continuam tornando a espécie fácil de reconhecer. Esse tubarão vive em regiões tropicais e subtropicais, frequentando recifes, canais, estuários e áreas costeiras. Sua dieta é uma das mais variadas entre os grandes predadores marinhos. Ele caça peixes, tartarugas, aves, raias e mamíferos marinhos. Também investiga carcaças e objetos incomuns encontrados na água. Os dentes do tubarão-tigre possuem uma forma curva e serrilhada, que funciona como uma lâmina. Eles conseguem cortar materiais resistentes, incluindo os cascos de tartarugas. Essa capacidade, combinada com um comportamento alimentar oportunista, faz com que o animal examine praticamente qualquer possível fonte de alimento. Muitos encontros acontecem em águas rasas ou turvas, especialmente durante o entardecer e à noite, quando o tubarão costuma ficar mais ativo. Nessas condições, uma pessoa pode não perceber sua aproximação. O animal também pode ter dificuldade para identificar com precisão aquilo que está diante dele. Em algumas regiões, tubarões-tigres são observados por mergulhadores sem que ocorra qualquer agressão. Ainda assim, exemplares grandes devem ser tratados com extremo cuidado. Eles podem se aproximar com movimentos lentos, parecendo tranquilos, e mudar de direção rapidamente quando decidem investigar alguma coisa. Tubarão cabeça chata, também conhecido como tubarão-touro. Ele combina força física, comportamento territorial e uma habilidade incomum. Consegue viver tanto no mar quanto em água doce. Exemplares já foram encontrados em rios, estuários e lagos conectados ao oceano. Essa adaptação ocorre porque seu organismo controla a quantidade de sal e água presente no corpo. Enquanto a maioria dos tubarões marinhos não sobreviveria por muito tempo em um rio, o cabeça chata consegue atravessar grandes distâncias longe da costa, e isso aumenta as possibilidades de encontro com seres humanos. Seu habitat inclui águas rasas, quentes e frequentemente turvas. São exatamente os ambientes utilizados por banhistas, pescadores e pessoas que atravessam rios. A baixa visibilidade pode fazer com que o tubarão se aproxime sem ser notado e investigue movimentos repentinos. O corpo do cabeça chata é compacto e musculoso. Seu focinho curto ajuda a diferenciá-lo de espécies mais alongadas. Ele se alimenta de peixes, raias, tartarugas, aves marinhas e tubarões menores. Em certos locais, acompanha cardumes e aproveita áreas nas quais rios despejam alimento no oceano. A proximidade constante com ambientes costeiros ajuda a explicar sua presença em registros de incidentes. Isso não significa que cada tubarão cabeça chata seja naturalmente agressivo com pessoas. O risco surge da combinação entre um predador poderoso, pouca visibilidade e uma grande sobreposição entre seu território e as atividades humanas.
Tubarão galha branca oceânico. Suas longas nadadeiras arredondadas, marcadas por extremidades claras, são vistas em pleno oceano, muito longe da costa. Ele se desloca pelas camadas superiores de águas profundas tropicais e subtropicais, onde encontrar alimento pode ser difícil. Ao contrário de tubarões costeiros, o galha branca oceânico vive em uma região na qual qualquer oportunidade precisa ser examinada. Ele acompanha cardumes de atuns, alimenta-se de peixes, lulas, tartarugas, aves marinhas e carcaças. Também pode seguir navios e investigar detritos lançados na água. Seu comportamento persistente é a principal razão para ser considerado perigoso. Diante de mergulhadores, o animal pode circular repetidamente, reduzir a distância e retornar mesmo depois de ser afastado. Ele não precisa nadar em alta velocidade para representar uma ameaça. Sua insistência permite que examine a situação até encontrar uma oportunidade. A espécie ganhou uma reputação especialmente sombria durante naufrágios e quedas de aeronaves no oceano. Sobreviventes isolados, feridos e espalhados na superfície podiam atrair tubarões vindos de grandes distâncias. Muitos desses acontecimentos ocorreram sem documentação suficiente para determinar quantas mortes foram realmente provocadas pelos animais. O galha branca oceânico já foi extremamente abundante, mas sofreu fortes reduções por causa da pesca. Atualmente, encontrar um exemplar pode ser muito mais difícil do que no passado. Mesmo sendo potencialmente perigoso, esse tubarão está muito mais ameaçado pelas atividades humanas do que os seres humanos estão ameaçados por ele. Tubarão macô de barbatana curta. Seu corpo parece construído para a velocidade, o focinho é pontudo, a cauda possui formato de meia-lua e a musculatura impulsiona o animal atrás de atuns, lulas e peixes espada. Em arrancadas curtas, ele é considerado o tubarão mais veloz conhecido. A velocidade muda completamente a natureza de um encontro. Um maco pode atravessar uma grande distância em poucos segundos e realizar mudanças rápidas de direção. Quando persegue uma presa, é capaz de saltar para fora da água. Esses saltos também podem acontecer quando o animal é fisgado. Grande parte do perigo está associada à pesca. Um maco preso em uma linha pode atacar o barco, morder equipamentos ou saltar sobre a embarcação. Mesmo depois de ser puxado para bordo, continua extremamente forte e pode causar ferimentos graves com movimentos bruscos. No mar aberto, encontros não provocados são incomuns. O macó geralmente possui outros alvos e não costuma permanecer ao redor de mergulhadores da mesma forma que o galha branca oceânico. Ainda assim, sua força, sua dentição e sua aceleração fazem com que qualquer aproximação precise ser levada a sério. Seus dentes são longos, estreitos e frequentemente permanecem visíveis, mesmo quando a boca está fechada. Eles funcionam bem para segurar peixes rápidos e escorregadios. Essa aparência ameaçadora ajudou a construir sua reputação, embora o maior risco normalmente surja quando o animal está ferido, encurralado ou preso a equipamentos de pesca. Tubarão martelo gigante. A cabeça larga não é uma deformação, mas uma estrutura sensorial altamente especializada. Ela amplia a distribuição dos receptores elétricos e ajuda o tubarão a localizar presas escondidas sob a areia. Raias são um de seus alimentos mais conhecidos. O martelo gigante é a maior espécie desse grupo e pode alcançar dimensões impressionantes. Sua primeira nadadeira dorsal, muito alta e curva, permite identificá-lo mesmo à distância. Ele vive em águas tropicais e quentes, frequentando áreas costeiras, recifes e regiões mais afastadas. Durante a caça, o tubarão pode usar a cabeça para pressionar uma raia contra o fundo. Depois, morde as nadadeiras e reduz a capacidade de fuga da presa. Há exemplares encontrados com ferrões de raias presos na boca, aparentemente sem que isso os impeça de continuar se alimentando. Incidentes com seres humanos são raros, mas o tamanho e a força do martelo gigante justificam cautela. Um indivíduo adulto possui capacidade física para provocar ferimentos graves. Mergulhadores devem evitar persegui-lo, bloquear sua passagem ou aproximar-se de animais que estejam caçando. A imagem do enorme martelo cortando a água pode parecer ameaçadora, porém o animal normalmente prefere manter distância. Sua situação de conservação é muito mais preocupante que o risco oferecido às pessoas. A pesca direcionada e a captura acidental reduziram severamente suas populações em diversas regiões. Tubarão azul. Seu corpo fino,
As longas nadadeiras peitorais e a coloração azul intensa tornam essa espécie uma das mais elegantes do oceano aberto. Ele percorre grandes distâncias e pode cruzar bacias oceânicas seguindo correntes, temperaturas favoráveis e concentrações de alimento. Lulas formam uma parte importante de sua dieta, acompanhadas por pequenos peixes e outros animais pelágicos. Em determinadas ocasiões, vários tubarões azuis se reúnem onde existe abundância de alimento. Seu comportamento costuma ser curioso, fazendo com que se aproxime de barcos e mergulhadores. A maioria dos exemplares evita confrontos, mas um tubarão persistente pode reduzir gradualmente a distância. Os movimentos deixam de ser amplos e passam a formar círculos menores. Essa mudança deve ser interpretada como um sinal para encerrar o encontro com calma, sem movimentos descontrolados. O tubarão azul possui dentes superiores triangulares e serrilhados, adequados para cortar, enquanto os inferiores ajudam a segurar a presa. Embora seja menos robusto que o tubarão branco ou o cabeça chata, continua sendo um grande predador capaz de causar ferimentos sérios. Seu contato com seres humanos acontece principalmente em mar aberto e durante atividades de pesca. Animais fisgados podem reagir violentamente ao serem trazidos para perto da embarcação. Mergulhadores cercados por alimento ou iscas também enfrentam um risco maior, porque o cheiro e a competição alteram o comportamento natural. O perigo representado por qualquer tubarão depende menos de uma suposta vontade de atacar e mais da situação do encontro. Água turva, animais feridos, pesca, presença de alimento e aproximações insistentes aumentam o risco. Fora dessas circunstâncias, até as espécies mais poderosas geralmente passam a vida sem atacar uma única pessoa.